Graças a Deus, muito bom dia. Esse ano nós vamos fechar sim com chave de ouro. Está determinado, nós determinamos, nós ligamos, nós concordamos aqui na terra. E a Bíblia diz, tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Nós vamos fechar com chave de ouro. Porque algumas pessoas podem não fechar com chave de ouro, mesmo estando aqui junto com a gente, recebendo a palavra da fé, recebendo a palavra da salvação. Porque o Senhor Jesus, ele nos alertava, não andeis ansiosos com coisa alguma. Quando você não alimenta a sua fé, e como posso alimentar minha fé, pastor? Porque a circunstância, os problemas, as adversidades, as tribulações, ela vem para todo mundo. Mas quando de fato nós recebemos a chave do reino de Deus nas nossas mãos, pois Jesus disse para Pedro, dar-te-ei a chave dos céus, dar-te-ei autoridade. Quer dizer, o que é a chave dos céus? É quando você recebe a chave do reino de Deus, você recebe a chave de todas as portas. Quando você recebe a chave do reino de Deus, mas pessoas, muitas pessoas, mesmo estando aqui dentro da igreja, mesmo acompanhando a palavra de fé, a palavra de Deus, porém, ela ainda, por não ter tido encontro com o Senhor Jesus, por ela ainda não ter uma experiência com o Espírito Santo, ainda, talvez até foi batizada nas águas, mas talvez ou se molhou, mas ela não tem o Espírito Santo ainda. Como que eu sei que uma pessoa ainda não tem o Espírito Santo? Como que você vai saber se você tem o Espírito Santo ou não? Primeiro passo, porque Jesus disse, eu vou para o Pai e deixo-vos o Espírito Consolador. O que é o Espírito Santo? É o Espírito Consolador, que veio para me consolar. Na mesma forma que ele veio para me dar poder, para me dar autoridade, mas também ele vem nos momentos difíceis, nos desertos, nas aflições, ele vem também para nos consolar. E quando vem as adversidades, as dificuldades, então o Espírito Santo, ele conforta e consola o meu coração. Por quê? Porque eu estou focado no reino de Deus. Eu busquei, como o Senhor Jesus disse, eu busquei em primeiro lugar o reino dos céus. Eu achei o tesouro mais precioso, eu achei o campo mais valioso. Então, as minhas preocupações terrenas, elas agora ficam em segundo, terceiro ou em quarto plano, ou muitas das vezes, quando você está firme na fé, você nem se preocupa, porque sabe que o Senhor Jesus, ele prometeu que supriria as nossas necessidades. Por isso tem pessoas na igreja, pessoas dentro de uma religião, que elas alcançam o básico do básico. Elas não conseguem grandes sonhos realizados, não conseguem um grande objetivo, porque é aquela pessoa que está sempre oscilando na fé. Surge um problema, ela logo se preocupa. Surge um problema na vida financeira, ela logo se preocupa. Quer dizer, não existe nessa pessoa, de fato, uma confiança na provisão de Deus. Ela até conhece o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, por ela não ter encontrado o reino de Deus, então ela também não pode ser levada para esse pasto verdejante. Por quê? Porque ainda o pastor dela não é o Senhor Jesus. Talvez o seu pastor é o homem. Talvez você que vem aqui
gosta do nosso trabalho, gosta da nossa pregação, gosta da forma que a gente dirige as reuniões, porém, você não tem Jesus como o seu pastor. Você ainda é uma pessoa que vem à igreja e é religiosa, porque basta vir um problema que você já oscila. E a Bíblia diz que nós não podemos ser como a onda do mar, que vai e volta. Eu não posso, ora, crer e ora não crer. Se eu encontrei o campo mais valioso, se eu encontrei a pérola mais valiosa, então qual é o motivo das minhas preocupações? Se eu encontrei de fato o reino dos céus, qual é a minha preocupação com as coisas terrenas? Pois eu não só encontrei o reino dos céus, como eu trouxe o reino dos céus para dentro de mim. Então, quando falamos de céu, reino do céu, falamos de uma paz, de uma certeza, de uma tranquilidade. Eu atendo pessoas e volta e meia atendo famílias e dizem, pastor, olha, a minha casa parece um inferno, que eu imagino. O que você imagina quando a pessoa fala, lá é um inferno? Quer dizer, lá é problemas, lá é brigas, lá é miséria, é tudo que é de ruim está lá. Mas se eu digo, a minha casa é um pedacinho do céu, eu encontrei o reino dos céus, eu trouxe o reino dos céus para dentro de mim. O Senhor Jesus deu a chave dos céus a Pedro e ele entregou para nós também. Mas há pessoas que elas não priorizam o reino de Deus, elas vivem constantemente em busca das coisas terrenas. Sabe qual é o maior segredo para você vencer? Você sabe, você pode vir fazer campanha, você pode até ter o teu nome aqui na chave aqui, Você pode até, o teu nome pode até estar aqui, Mas você é aquela pessoa que se preocupa demais, você é aquela pessoa que não dorme à noite por causa de problemas, você é aquela pessoa que fica ansiosa por causa de uma dificuldade. Aconselho você priorizar o reino dos céus. Aconselho você buscar o Espírito Santo. Aconselho você buscar ter o seu nome no livro da vida. Como eu falava domingo, olha, não fica no passado e nem vá para o futuro. Viva o presente, hoje, o reino de Deus. E o Senhor Jesus, ele vai suprir a tua necessidade. Tem pessoas que vão, na virada do ano, nós fazemos o nosso relatório anual, entregamos o projeto todo ano, e no final do ano, como agora, esse ano, vamos fazer a vigília, vai ser a maior vigília, com certeza vai ser uma vigília muito abençoada. Algumas pessoas vão subir e vão testemunhar que foi um ano que Deus supriu, Deus abençoou, Deus prosperou, Deus fez milagres. Algumas pessoas vão até contar alguns milagres, outras não vão. Por que não? Porque no meio do caminho desistiram do reino dos céus, priorizaram o mundo, priorizaram a carne, priorizaram os prazeres, deixaram o diabo entrar no coração, como Ananias e Safira, quando o apóstolo disse, por que deixaste Satanás encher o teu coração? E como que o diabo enche o coração das pessoas? Por causa dos seus sentimentos, seus desejos, suas preocupações. Vem cá, se eu encontrei o que eu buscava, eu já encontrei o que eu buscava, o que eu tanto buscava, eu priorizei e eu creio nisso, então qual é a minha necessidade agora do mundo lá fora? Não é mais fácil eu confiar que Deus agora vai suprir tudo o que eu preciso? Então, essa é a certeza de que uma pessoa tem o Espírito Santo. Essa é a certeza, quando a pessoa fica preocupada, como que eu faço isso, como que eu pago aquilo, e como, toda hora ela perde a paz, ela perde o sono, ela fica irritada. Então é uma pessoa que de fato ainda ela não recebeu a chave do reino dos céus. Ainda talvez ela está buscando, mas pelo fato de não obedecer, porque o que Deus ele olha no nosso coração é o desejo. Qual é o desejo que prevalece dentro de você? Será que é a salvação? Ou será que você vem porque você vê as pessoas
sendo abençoadas, contando testemunhos. E olha que nós não usamos isso, esse tipo de arma. Não usamos essa estratégia, ficar colocando testemunho toda hora. As pessoas vêm em conta e falam, deixa para o final do ano. Por quê? Porque eu quero que as pessoas venham, não porque elas estão vendo a vida de outras pessoas mudando, materialmente, mas espiritualmente. Eu sempre digo, vocês estão aqui, mas vocês são testemunho lá fora. Lá fora não é você andar de carro novo, carro importado, comprar casa, apartamento, você ganhar causa grande na justiça, mas se o teu testemunho lá fora não é do reino de Deus, não é o reino dos céus, não é a salvação, não adianta nada disso. Se quando as pessoas conversam com você, você vive aflito, desesperado, a crise, país, a mesma conversa de quem está no mundo. Então as pessoas, elas têm que olhar para nós e ver que nós alcançamos uma riqueza muito maior do que as coisas materiais. E bem, diga-se de passagem que quem conhece o nosso trabalho, conhece a nossa história, diga-se de passagem que alguns passam e dizem, esse tem sorte. Não, nós temos Deus. Só que nós não priorizamos as coisas materiais. E quando você prioriza Deus, as coisas materiais são consequência. Acredite, a prosperidade é consequência de uma vida com Deus. Prosperidade é consequência de uma comunhão com Deus, de uma confiança. A pessoa que vive correndo atrás de dinheiro, ela nunca tem, está sempre em falta. Ela nunca chega, sabe, está plena. Não, ela está sempre ansiosa. Por isso eu aconselho você, coloque em primeiro lugar o reino de Deus dentro de você. Busque o reino de Deus. Busque, porque ele diz, as outras coisas serão acrescentadas. Que outras coisas? A casa, o carro, as coisas materiais, tudo. Lembra? Jesus disse, eu vou para o Pai, mas deixo-vos o Espírito Consolador. Aí você, final do ano, está aí cheio de ansiedade. Cheio de ansiedade. Você olha o relatório da sua vida e diz, meu Deus, o ano acabou, está acabando e eu não consegui o meu objetivo. Não consegui isso, não consegui aquilo. E aí a pessoa se frustra. Então ela não tem fé para permanecer. Mas quando você, de fato e de verdade, você prioriza a tua salvação, a tua alma, o teu coração, você guarda isso, então mesmo diante das lutas, diante dos problemas, a tua fé permanece intacta, sem medo de venha perdas ou não, você vai permanecer confiante em Deus. Isso acontece, só pode permanecer na presença de Deus aquele que prioriza o reino dos céus. Caso contrário, a pessoa sempre vai ser vazia, sempre vai estar querendo preencher com alguma coisa. Então é aquela pessoa que quando vem, nós fazemos pouca campanha de contato, pouca campanha. Eu evito muito para a pessoa não se apegar a essas coisas, prefiro que ela se apegue na palavra de Deus. Mas quando nós colocamos algum ponto de contato, você nota, você que está aqui, que vem mais pessoas. Pastor, eu vim para buscar aquilo. Pastor, eu vim porque eu vi o senhor consagrando. Então é uma pessoa que é vazia. É vazia porque ela depende de algo para ela segurar na mão, para achar que Deus é com ela. Quando na verdade, ela é só permanecer na palavra. Jesus disse, se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. Então veja aqui, o segredo da chave da vitória, da chave para a conquista, é a palavra de Deus permanecer em você. É a palavra de Deus. É você viver, praticar a palavra de Deus, mesmo diante dos problemas. Você pode até receber uma oração e ser curado, mas não quer dizer que você é de Deus. Não quer dizer que você está salvo. Jesus, ele diz em Mateus capítulo 13, do versículo 44, diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha
Olha a parábola que o Senhor Jesus nos dá. Eu não sei como você encontrou o Senhor Jesus. Eu não sei como você achou o reino dos céus, mas eu posso, olhando essa parábola, eu entendo o que o Senhor Jesus ele estava dizendo aos discípulos, porque isso aconteceu comigo. Eu tive essa experiência de procurar algo e não sabia. Sabia que era algo muito precioso, algo muito valioso, mas eu não sabia o que eu procurava. E quando me apresentaram o Senhor Jesus, e eu tive esse encontro com Ele, sabe? Então você vê que todas as coisas materiais e terrenas que a gente buscava, perderam o valor. Perderam totalmente o valor. Largamos tudo. Então, qual que era a nossa riqueza? Festa, bebida, amizades, pessoas que contaminavam o nosso coração, sabe? Movimentos que levavam à destruição. Mas encontramos um tesouro que estava escondido. Mas de tanto a gente procurar, porque Deus, ele sonda o coração do gentio e ele sabe quando a pessoa busca a justiça, quando busca a justiça de Deus. Então ele facilita para a gente encontrar, para ver se quando a gente encontrar, nós vamos dar àquele tesouro o valor que lhe cabe, que lhe é verdadeiro. Então a primeira coisa que a gente faz, e se você não fez isso, é porque ainda você não encontrou esse tesouro. A primeira coisa que você faz é você abandona tudo. Você abandona tudo, você abandona o mundo. A princípio as pessoas vão chamar você de louco, vão chamar você de maluco, como é que pode? Largou sonho, largou projeto, largou tudo, virou um fanático. Não, é porque você viu que existe algo muito mais precioso, muito mais valioso do que coisas materiais, do que o dinheiro, do que o ouro, a prata, aonde a ferrugem e a traça corrói. Então a pessoa, ela deixa dessa caminhada, sabe, constante em busca de algo, porque agora já encontrou. Então a primeira coisa que faz, ela fala, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida, a partir de hoje eu vou priorizar o reino de Deus, eu vou priorizar essa experiência, essa alegria de ter recebido esse prêmio chamado salvação. Então a pessoa, e ela passa a priorizar, a querer saber como eu posso manter esse tesouro guardado aonde o ladrão não pode roubar. Quem é o ladrão desse tesouro? O diabo. O diabo, ele quer tirar de você o reino de Deus. O diabo quer tirar de você esse tesouro precioso que um dia você encontrou. Talvez no início da sua carreira na fé, você tinha mais cuidado com as coisas de Deus. Você tinha mais zelo. Você amava mais a Deus. Ah, pastor, mas eu amo a Deus. Mas vamos ser sinceros, não como outrora. Parece que o valor perdeu. Você está comparando o reino de Deus como o ouro da terra, o dinheiro da terra, as coisas materiais. Um carro que você compra, hoje ele vale 500 mil, amanhã ele vale só 200. Tem pessoas que é assim. Quando ela encontrou o Senhor Jesus, não, Senhor Jesus, eu te dou a minha vida. Pede, meu Deus, o que o Senhor quiser que eu vou te dar. Meu Deus, eu quero fazer a tua vontade. E aí, só que ela não cuidou, não priorizou do coração, da alma, e permitiu continuar com os olhos nas coisas terrenas. As preocupações, ela permitiu as preocupações afetar a sua fé. Então é aquela pessoa que se torna religiosa, eu creio em Deus, mas priorizo as minhas coisas. Priorize Deus, priorize a tua salvação. Porque isso sim vai fazer com que as outras coisas que você tanto deseja venham acontecer. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Você sabe por que você anda ansioso? Sabe por que você fica aqui, ó, coração vazio?
Sabe por que que existe essa busca constante de algo que nem você sabe o que é? Ah, mas eu acho que se eu tivesse um outro carro eu ficaria feliz. Se eu tivesse um casamento, se eu tivesse um companheiro, uma companheira, se eu tivesse uma família, e a pessoa faz tudo isso e continua do mesmo jeito. E continua do mesmo jeito. Por quê? Porque foi apresentado para ela o maior tesouro. E se não foi ainda, eu te apresento a maior riqueza que alguém possa alcançar. O reino de Deus, a vida eterna, a salvação. E isso vai fazer de você um vencedor, um possuidor, um conquistador de bênçãos nessa terra. Você vai ser como Abraão. Você não vai correr atrás de bênção, você não vai correr atrás de milagre. Não tem dia certo para milagre, é toda hora. A Bíblia diz que as bênçãos nos alcançariam. Quando que as bênçãos me alcançam? Quando eu priorizo. Quando eu priorizo o reino de Deus na minha vida. Não permito que a ansiedade, não permito que o ódio, a mágoa, a inveja, o mal venha afetar o meu coração. Não permito que nada oscile a minha fé, nem nas perdas, nem nos ganhos. Eu sempre digo, não é sempre que a pessoa abandona Deus quando ela perde, mas quando ela ganha também. Tem pessoas que não tinham nada, ouviram a palavra, colocaram em prática por um tempo, e quando você coloca em prática, Deus ele abençoa, ele não é homem para mentir, ele vai cumprir. Deus ele sabe que lá na frente você vai errar, você vai pecar, mas para ver se você tem consciência que tudo que você conquistou foi porque primeiro você priorizou o reino de Deus. Então a pessoa não tinha nada, aí de repente ela começa a crescer, começa a prosperar, e aí ela já se acha o bambambam. Ela acha que ela é dona da casa da moeda. Ela acha que é dona da concessionária. Ela acha que é dona da imobiliária, porque daí compra casa, compra carro, adquire isso. E aí esquece do principal. Esquece do reino de Deus. Se afasta. Deixa de obedecer. Aí vem compromissos. Aí ela, não, eu tenho que priorizar isso aqui. Aí deixa de lado a palavra de Deus, deixa obediência. E quando pensa que não, a pessoa voltou a estaca zero. Agora, ela tem algumas coisas que ao tempo vão se deteriorar. Uma casa, um carro, uma roupa nova, se acaba. Mas o reino de Deus permanece permanente no nosso coração. Por isso a importância. Muitas pessoas moram em palácios. Pessoas dizem, olha, eu conquistei a casa dos meus sonhos, mas eu não tenho paz nessa casa. Eu conquistei o carro dos meus sonhos, mas eu não tenho paz. E essas pessoas estão dentro da igreja. Essas pessoas são pessoas que conhecem a palavra de Deus. Mas por quê? Deixaram de priorizar o reino de Deus e priorizaram as coisas materiais. Vive com ansiedade, não age a fé, não exercita a fé, não exercita a palavra de Deus. Pelo contrário, retrocedeu. Tem agora um nome, tem o nome de filho de Deus, mas vive uma vida de escravo. Tem nome de filho de Deus, mas leva uma vida de escravo. Mesmo morando em palácios, mesmo andando de carro importado, mesmo andando com roupa de marca, ela se sente um nada. Por quê? Porque a maior riqueza ela está deixando, não deixou, porque enquanto estiver vivo nessa terra, dá tempo, mas ela está deixando aquele campo precioso, aquele campo desaparecer da sua visão. Então ele diz assim, 44, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, quando a pessoa encontra o Senhor Jesus, é o campo, é o reino dos céus. Então ela se desfaz de todas as outras coisas. Eu não estou mandando você vender nada para dar na igreja, mas o que você comprou do mundo, que é as coisas do mundo, né, que desagradam a Deus. Então a pessoa não prioriza mais as festas, não prioriza mais as mentiras, as falsidades, a bebedeira, os vícios. Ela não prioriza mais isso, ela não prioriza mais. Na verdade, ela rejeita de vez isso aí. Então ela encontrou, veja que Jesus disse que de tanta alegria, ele transbordou de alegria.
Me diga, seja sincero, alguma vez na tua vida você já transbordou de alegria? Você sabe o que é isso? Eu já fiquei feliz com coisas conquistadas nessa terra. Já com certeza já tive experiência de ganhar alguns prêmios, de ganhar alguns concursos e coisa e tal, mas nada se compara com o dia que eu encontrei o Senhor Jesus. Nada se compara. Aquilo foi sobrenatural. O mundo ele sai dos nossos pés. É um momento que, sabe, não tem como. Quem teve esse encontro não tem como voltar atrás. Ainda que a gente quisesse, mas o Espírito diz, não, mas lá é mais valioso, lá é mais precioso. Então a pessoa, ela se joga para aquele campo, para aquele ensinamento, e ela se sente transbordante. Então, se eu estou transbordando de alegria, porque eu encontrei o reino dos céus, quer dizer que não tem mais necessidade ou falta de nada na minha vida. Por quê? Porque agora eu entendi que tudo que eu buscava, tudo que eu andava de um lado para o outro em busca dessa alegria, desse transbordando da alma, eu encontrei quando eu achei o Senhor Jesus, quando me foi apresentado o reino de Deus. Então eu entendi que eu andava ansioso, preocupado com muitas coisas, quando só uma coisa era necessária: o reino de Deus. Então o que eu fiz? De imediato olhei para a minha vida, olhei para aquilo que eu vinha carregando do mundo e falei, vou largar tudo. Jesus fala, vendeu tudo, mas é abandonar, deixar os costumes errados, os pensamentos, os sentimentos, o egoísmo, a prepotência, o orgulho, a ganância. Então a pessoa passa a cuidar desse campo precioso que é o nosso coração, que nos leva ao reino dos céus. Então ele diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e o transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então veja que existe sim uma certa compra, existe um certo sacrifício. Jesus disse, quem perder a sua vida aqui, achará. Quem achar a sua vida, perdê-la. É simples isso aqui. Se você se desfaz das coisas desse mundo, não é se desfazer, não é você não dar importância, mas é você priorizar, para que você venha ser de fato um verdadeiro vencedor. Senão você vai ser só mais um que vai ficar andando de lugares em lugares, igreja a igreja. Ah, lá o pastor ora para isso. Ah, lá tem a campanha daquilo. Ah, lá não sei o quê. Então, qual o tesouro dessa pessoa? O tesouro dela é material. O tesouro dela é material. Lembra que eu falei domingo? Se você quiser o natural, as coisas da terra, é simples. Levanta cedo, trabalha, se esforça, que o natural você vai ter. Agora, se você quiser o sobrenatural, aí você tem que largar tudo, deixar as coisas terrenas de lado, as preocupações. Por quê? Se você estiver na fé, se a tua fé estiver em alta, se você estiver focado no reino de Deus, na salvação, vem os problemas, você permanece firme. Mas se você estiver ansioso com as coisas dessa terra, quando vier um problema, você vai ofuscar a glória de Deus na tua vida, Ninguém pode ofuscar a glória de Deus, mas você pode ofuscar na tua vida. A glória de Deus não pode manifestar na vida de quem tem dúvidas. Tanto é que eu sempre falo, aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe. Então Deus está comigo diante de toda circunstância, qualquer circunstância, o Senhor Jesus está comigo, porque Ele me prometeu, eu vou para o Pai, mas eu deixo o Espírito Consolador. Então pronto, o Espírito Consolador está ali, para me consolar, para me fortalecer, para me dar poder e autoridade nos momentos que for necessário. Mas eu preservo a minha comunhão com Deus. Esse é o segredo. Mas quando a pessoa ela começa, eu me preocupo quando eu vejo pessoas dizendo assim,
olha, estou muito preocupado com isso, olha, estou pensando, e se não der, e se acontecer isso? Aí eu fico pensando, está distante de Deus já, porque a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, qualquer situação que vir, eu vou ser fortalecido pelo Espírito Santo. Seja qual for o resultado, é óbvio que o resultado sempre vai ser positivo para quem prioriza o reino de Deus. O segredo é esse. O segredo é a palavra de Deus no teu coração. Você encontrou o reino de Deus, você encontrou o Senhor Jesus. Será que você encontrou mesmo o Senhor Jesus? Porque quando a gente encontra, a gente transborda. Olha, não tem diabo, não tem pecado, não tem condenação, não tem problemas que me faça tirar da presença de Deus. Então a pessoa, ela chegou ao ápice, né, da plenitude de Deus na vida dela. Ela tá como o apóstolo Paulo diz, a morte em Cristo é vida, o que vier é lucro, porque eu já encontrei o maior tesouro que alguém possa encontrar. Não foi religião, não foi igreja, não foi pastor, não foi amigos, nada disso. Eu encontrei o reino dos céus. Me foi dado o reino dos céus e eu priorizei ele acima de tudo na minha vida. Coloquei ele acima de tudo na minha vida. Decidi, resolvi largar tudo e ficar só com o reino de Deus. Porque a recompensa está aí. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, se as coisas da terra fossem tão importantes, Jesus não falaria dessa forma, outras coisas. Por que outras coisas? Porque o que você vai possuir, conquistar, não vai ser pouco não, tá? Se você prioriza o reino de Deus, se você prioriza a tua comunhão com Deus, acredite, o que você vai possuir nessa terra vai deixar muita gente com inveja de você. Você vai arrumar inimigos, porque as pessoas não vão entender, você não é capacitado, você não tinha condições, mas você priorizou, você seguiu a ordem. Priorize o reino dos céus, que as outras coisas eu vou acrescentar. Saúde, paz, alegria, o transbordante. Eu não quero, olha, esse copo nem está cheio, essa taça, mas eu não sou como esse copo, cheio. Não, eu não quero ser cheio, eu não quero ser cheio de nada. Eu quero ser transbordante de Deus. Eu quero que a presença de Deus, o reino de Deus, ele transborde aqui, ó, venha derramar. E quando vai derramando, e vai alcançando outras pessoas. Essa é a diferença. Aí é que está, porque eu encontrei um tesouro, espero que você também tenha encontrado, aonde o ladrão não pode roubar. O ladrão não pode roubar. Não está bem guardado. Está guardado através de um caráter genuíno, de uma fidelidade, de uma confissão, de uma retidão, de uma obediência. Ninguém consegue tirar. O diabo pode tirar coisas materiais. O diabo pode até, se Deus permitir, como aconteceu com Jó, até tocar no corpo, na carne. Mas na alma, aquele que priorizou o reino dos céus, não toca na alma de quem priorizou o reino dos céus. Não toca, porque esse priorizou o reino de Deus. É como eu falo. É como Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei disse, eu vou tirar a vida de vocês, se vocês não se curvar. Ó rei, se o Senhor quiser, então somente morreremos, mas não nos curvaremos a outro Deus. Foram jogados na fornalha, não questionaram, obedeceram, porque o reino de Deus é chegado a pessoas decididas. Eu decidi priorizar o reino de Deus, e é isso que faz a gente conquistar. Ó, se eu trouxe o reino de Deus para dentro de mim, não tem espaço para o inferno, não tem espaço para ansiedade, não tem espaço para o medo, não tem espaço para a dúvida. Então o que vai ter dentro de mim? A certeza, a fé viva e verdadeira, a fé que funciona, a fé que de fato vai fazer a diferença. Como Malaquias diz, haverá uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Tem pessoas que servem
aos propósitos da igreja, às campanhas da igreja, aos cultos, serve ao homem. Eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus e Ele me entregou a chave do reino dos céus, diferente. Tanto é que eu não me preocupo. Eu atendo muitas pessoas, muitos crentes vêm falar comigo. Eu acho que eles ficam pensando assim, poxa, mas esse pastor aí, rapaz, eu acho que, porque ele, sabe, eles se acham tão santo demais e esquece do principal, que é priorizar a salvação. Quando você fica observando a vida dos outros, observa a tua vida, observe o teu coração. Paulo disse, analise a si mesmo. Veja-se qual é a tua prioridade hoje. Qual é a tua prioridade hoje, agora, nesse momento? Qual é a tua prioridade? O que faria você transbordar de alegria hoje, agora, nesse momento? Eu já estou vivendo isso. E pode dizer há um certo tempo, porque eu resolvi. Quando eu encontrei esse campo valioso, eu me desfiz das outras coisas. Entendi que ali está o caminho da felicidade, da alegria, da paz e da prosperidade. Prosperidade, talvez você já ouviu falar. As pessoas, os coaches pegam da Bíblia. Prosperidade é dom de Deus. Prosperidade, riqueza, bênção financeira, saúde é espiritual. Se você está bem com Deus, se você prioriza Deus, as outras coisas Deus acrescenta na sua vida. No domingo nós colocamos aquela canção que fala que nós vamos caminhar nas ruas de ouro. As pessoas se matam atrás de ouro, de dinheiro. As pessoas se matam por causa de 1 milhão, 2 milhões. Mas quando você entende que você achou um tesouro que vale muito mais do que qualquer bens materiais nessa terra, que lá, quando você tiver, você vai pisar, você aqui se torna um grande possuidor. É como eu falo sempre, se você tem o Espírito Santo, quando vem os problemas, vem as lutas, você é consolado, você é amparado pelo Espírito Santo. Ele não deixa você se desviar o teu coração, os teus pensamentos, não deixa você ficar ansioso. Por isso a importância de ter o Espírito Santo. Priorize o reino dos céus. E ele diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual o certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O 45 diz, o reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Então, quando a pessoa, de fato, ela sabe que o reino de Deus é a maior riqueza, ela não negocia com mais nada. Ela não negocia com a infidelidade, ela não negocia com a ansiedade, ela não negocia com a mentira, ela não negocia com a falsidade, não negocia por causa de título, por causa de premiação, de nada disso. Por quê? Porque ela sabe o quanto aquilo foi valioso, o quanto aquilo custou para que eu hoje possa entrar no reino de Deus. Você sabe qual foi o valor do reino dos céus? A vida do Senhor Jesus na cruz do Calvário. A vida do Senhor Jesus que morreu por nós, que não merecíamos. E hoje, pela graça e pela fé, é óbvio, somos salvos. Somos salvos pela fé. Pela fé. Ninguém vai ser salvo porque fez obras, não é pela fé. Então, a minha fé me faz crer que aquilo é mais importante. Então, me faz caminhar, me faz obedecer, me faz viver essa fé viva e verdadeira que é o reino de Deus. Então, pense nisso. Você quer vencer? Você quer fechar com chave de ouro? Simples. É simples. Priorize o reino de Deus. Priorize o reino dos céus. Se você tem preocupações, pastor, mas todo mundo tem preocupações, mas ela tira teu sono, ela tira tua paz, ela coloca dúvidas na existência de Deus. Você, por causa dessa dúvida, você toca nas coisas de Deus, você toca onde Deus fala para não tocar, você toca no dízimo, na oferta, na santidade. Você faz isso? Você fica com mágoa, com ódio das pessoas? Então, se você permanece transbordante mesmo diante das dificuldades, é chegar do reino de Deus. Deus coloca nas tuas mãos
a chave dos céus. Olha, quem encontrou esse campo precioso não se importa mais com as coisas do mundo. O mundo não tem nada para oferecer. Ela se preocupa com as coisas de Deus. Ela se preocupa porque você quer fazer a diferença? Faça a diferença. Faça a diferença. Ande com quem vai fazer a diferença com você. Ande com o Senhor Jesus. Ande com a palavra de Deus. Nem com pessoas, não estou falando com pessoas. É com a palavra de Deus. Isso sim vai fazer você se tornar um grande vencedor. Se você não tem o Espírito Santo ainda, se você não teve esse encontro, se você ainda não encontrou esse campo, pastor, mas eu ainda não consigo viver dessa forma, eu ainda tenho minhas preocupações, eu me preocupo com as dívidas, eu me preocupo com isso, com aquilo, a ponto de tirar a tua comunhão com Deus, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa de errado. Duas, uma. Ou você está vivendo um momento de emoção dentro da igreja, talvez você é aquela pessoa que tem um sentimento de emoção, mas ainda não tem uma comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus, quem tem uma comunhão com Deus, quem achou esse campo, não negocia com as coisas do mundo. Não negocia. Jesus disse: Marta, Marta, andas muito ansiosa com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirado. Escolha. Escolha o que não vai ser tirado. Se você escolher a ansiedade de Marta, se preocupar com as coisas do mundo, isso você é o que você vai ter, só preocupação. Mas se você se preocupar em estar aos pés do Senhor Jesus, se você se preocupar em priorizar o reino dos céus, é isso que você vai ter. Ó, só um segredo só para nós aqui. Se eu alcancei o reino dos céus, o que eu não vou alcançar nessa terra? Se eu conseguir alcançar o mais alto, que é o reino dos céus, você já parou para pensar? O que é uma conquista material? O que é um carro? O que é uma casa? O que é uma prosperidade? O que é uma família transformada? Para quem encontrou o reino dos céus? Se eu encontrei o reino dos céus, eu encontrei a paz, eu encontrei a vida, e a minha vida está transbordando. Então, peraí, é só raciocinar. Peraí, eu encontrei o reino dos céus, eu encontrei aquilo que estava escondido. Deus, Ele permitiu eu achar o maior tesouro que existe, que é o reino dos céus. O que eu não vou conquistar aqui então? Deus disse para Abraão: Abraão, levanta os olhos e percorre toda essa terra, porque eu vou te dar. O problema é que, na verdade, muitas pessoas ainda não encontraram o reino dos céus. Por isso vive nessa luta constante, atrás de dinheiro, atrás de conquista, atrás de título, atrás de posto, atrás de reconhecimento. Eu já conquistei o reino dos céus. O desejo do meu coração é questão de tempo. É questão de tempo que tudo que eu quero, eu vou conquistar. Não é a música que nós tocamos? Tudo que eu quero, eu vou conquistar. Tudo que eu quero. Ah, pastor, mas agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas, em primeiro lugar, o teu coração tem que estar no reino de Deus. Cuide muito. Se você tem um vazio, se você fica buscando preencher um vazio com alguma coisa, você vai, mas volta pior, tem algo de errado. Talvez você não encontrou ainda o maior tesouro. Busque, vem estar conosco, venha buscar porque quem procura acha, quem bate abre-se-vos-á, quem pede recebe. Então você vai ter aquilo que você busca, você vai ter aquilo que você pede. Se você busca o reino dos céus, você traz o reino dos céus e todas as outras coisas. Mas se você busca ansiedade, você só encontra ansiedade. Se você busca preocupações, você só vai ter preocupações. Se você é aquela pessoa que vive brigando, discutindo, chateada, é isso que você vai ter. A tua recompensa é aquilo que você busca, é aquilo que você encontra. Eu encontrei o reino dos céus. Como diz a canção, eu encontrei os teus altares. O pardal tem seu ninho, eu encontrei o altar, lugar de repouso, lugar de entrega. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus,
eu entro na tua presença nesse momento e oro pela vida, meu Pai, de cada pessoa que acompanha essa oração. Visita, meu Deus, o aflito, necessitado, doente, o encarcerado, esse que se encontra depressivo, ansioso, preocupado com muitas coisas, com seus afazeres. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Alivia, meu Pai, essa dor, alivia esse fardo, esse sofrimento, esse nódulo, esse tumor, esse caroço. Liberta essa pessoa da praga, da maldição, da miséria, da escassez. Liberta, meu Pai, liberta dos vícios, liberta de todo o mal. Consagra essa água. Coloca nessa água o teu poder, a unção de cura e de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, liberta, livre, para a glória do Senhor Jesus. Alcança, meu Pai, essa criatura onde ela estiver, no hospital, no UTI, no ACTI, atrás de uma cela fria, talvez nos becos, nas vielas, talvez fazendo uso de drogas. Meu Deus, liberta essa criatura nesse momento. Meu Deus, seca as lágrimas dessa mulher que chora, meu Deus, ao ver a sua família se destruindo, ao ver, meu Pai, o marido nos braços da amante, o filho nos vícios, contendas. Traz a paz, a salvação para esse lar, em o nome do Senhor Jesus. E quando essa pessoa beber dessa água, que ela receba a vida, que o Senhor abra os olhos dela, para que ela possa encontrar o tesouro, meu Pai, mais precioso que alguém possa encontrar, que é o reino de Deus, o reino dos céus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento aqui, meu Pai, a vida de cada dizimista, meu Pai, cada dizimista. E não são dizimistas só por causa, meu Pai, da promessa, mas é porque priorizaram o reino de Deus. Quando a pessoa prioriza o reino de Deus, coloca o reino de Deus, 10%, meu Pai, é só simbólico na vida dela, porque ela já vendeu tudo que tinha, ela já se desfez de tudo que tinha para servir e andar nos teus caminhos. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, tudo que essa pessoa tem já é do Senhor. Então consagra, abençoe a vida do dizimista, meu Pai. Coloca nas mãos deles o dom da prosperidade. Coloca nas mãos desse dizimista, meu Pai, a abundância. Que tudo, meu Pai, aonde ela tocar, seja abençoado. Tudo que ela fizer seja bem sucedido. Que esse ano ainda, meu Pai, essas pessoas, essas empresas venham fechar com chave de ouro. Meu Deus, serão testemunhas, meu Pai, de que servir ao Senhor, buscar o Senhor e o reino dos céus em primeiro lugar é a diferença, é o que faz a diferença na nossa vida. Faça isso, meu Pai. Quem tem causa na justiça, dá causa ganha. Meu Deus, não deixe essa pessoa se preocupar com nada. O Senhor disse, meu Deus, que o Senhor supriria toda necessidade. Venha suprir, ó Deus, a necessidade do dizimista. Que nunca mais essa pessoa venha pedir nada emprestado para ninguém, mas ela venha ter a emprestar. Em nome de Jesus, eu determino, meu Pai, abençoe a Serra Fina, Portas e Janela, o Aviário de Marechal, Dona Maria, Seu Norberto, Facção Torres, Facção Nação, a Facção do Caras, Dona Sandra Guedes, Dona Maria Neuza, Alessandra, Dona Salve, Dona Marisete, Dona Aparecida, a Vanessa, a Cláudia, Dona Altair, Dona Deiane, a Daniela, Dona Fátima, Dona Olíria, Dona Marli, Dona Alessia, a Júlia, a Caroline, a Flávia, a Enilene, a Aline, a Dona Elza, seu Agamenon, seu Gilberto, seu Denilson, seu Ademar, o Iranildo, seu Osvaldo, o Gabriel, o Isaac, o Andriel, seu Inácio, o Léo, o Fábio, seu Jair, o Jonathan. Meu Deus, abençoe, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, o Alisson, o seu Vanir, o Thales, o Diego, o Bruno,
eu, a minha esposa, a dona Sandra Carling, dona Darucha, dona Sandra Magalhães, dona Roseli, dona Valéria, seu Leocádio, seu Roberto, Alexandre, seu Lindomar, dona Angelita, dona Alice, pastor Israel, missionária Dara, o Wesley, dona Dalila, dona Aldelice, seu João José, o Jean. Meu Deus, faz a diferença na vida desses, meu Pai, que tem priorizado o reino de Deus. Faz a diferença, não porque são dizimistas, meu Pai, porque tem muitos, meu Pai, tem muitos que muitas das vezes nem priorizam o reino de Deus, mas prioriza aqueles, meu Pai, que te priorizam, que priorizam o reino dos céus. Derrama, meu Pai, bênção sem medidas, pois eu consagro e abençoo e declaro, meu Pai, a bênção, a vitória na vida de cada pessoa. Em nome de Jesus, que chegue a paz, a alegria, que chegue a salvação, que é chegado o reino dos céus a essa criatura, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Está aí, ó, o segredo para você vencer. O segredo para você parar de ficar correndo atrás de benção aqui, benção ali, é simples. Se você está infeliz, se você está vazio, se você se sente aí ansioso, preocupado, procure esse campo precioso. Pastor, como que eu encontro? Através de uma oração sincera, através de uma busca. Esteja conosco em uma de nossas reuniões, sábado em Indaial, às 5 da tarde, venha buscar. Se você é aqui de Ascurra, quinta-feira temos o clamor pela família, mas domingo, 7 horas da manhã, nós temos a busca do Espírito Santo, o fortalecimento de Deus. Então venha priorize aquilo que é necessário na sua vida. Às vezes você acha que o dinheiro é necessário, o carro é necessário, a casa é necessária, as companhias são necessárias, quando na verdade tudo que você está precisando é do Espírito Santo, que consola, conforta e fortalece, que nos dá discernimento. Sem o Espírito Santo, você não chega no reino de Deus. Sem o Espírito Santo, você não vence. Sem o Espírito Santo, você não prospera. Sem o Espírito Santo, você não consegue sair dessa situação. Venha buscar, venha ter o Espírito Santo. Os nascidos de Deus vencem o mundo. Tá certo? Se você não é dizimista, se torne um dizimista desse ministério. Tudo que Deus te der, principalmente você, ó, sabe quem que eu convido para ser dizimista nesse ministério? Eu convido você que está desempregado, falido, destruído, no fundo do poço, você que está endividado, você que está com a vida amarrada, você que nunca teve sucesso financeiro, você que nunca conseguiu a independência financeira, você que vive comendo a mão dos outros, você que não para em emprego nenhum, nada dá certo para você, é você que eu convido. Se você está bem, se as coisas vão bem, então siga a tua vida. Pastor, não, eu quero mais. Então, seja um dizimista. Venha buscar a presença de Deus. Venha também fechar esse ano com chave de ouro. Mas eu faço um desafio, você que está aí no fundo do poço. Eu faço um desafio, você que está aí falido, quebrado, você que está pensando em tirar a tua vida, porque você não suporta mais. Você tirou o telefone, desligou o telefone, porque toda ligação é cobrança. É você que Deus quer manifestar a glória dele. É você. Faz o voto de Jacó. Faz o voto de Jacó. Pastor, qual foi o voto que Jacó fez? Não tinha pastor, não tinha ninguém para persuadir ele. Deus disse para Jacó: Jacó, a terra que você está deitado é minha, e eu vou te dar. Jacó levanta e diz: verdadeiramente Deus é nesse lugar. E ele fala para Deus: Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor me der pão, me der água, me der comida, me der roupa, me der sandálias para andar, percorrer essa caminhada, eu ir em paz e voltar em segurança, o Senhor será o meu Deus. E tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo. Olha o voto que Jacó fez. E a Bíblia fala que Jacó ficou riquíssimo. Lembra? Dinheiro, prosperidade, riqueza é espiritual. Não vem por esforço humano, é espiritual. Opa! Busque, porque você vai vencer em nome de Jesus. Deus vai tirar você dessa situação. Deus vai tirar você dessa miséria, dessa escassez, em nome de Jesus. Mas priorize o reino dos céus. Não priorize dinheiro. Não priorize coisas materiais. Priorize o reino dos céus.
Se eu tenho o reino dos céus, se eu alcancei o reino dos céus, imagino que eu não vou alcançar nessa terra. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós seremos chamados os possuidores, como Abraão foi.